Olá, seja bem-vindo ao Orlocast, onde o nosso objetivo vai ser, nesse podcast, transformar você no líder que as empresas precisam. Eu sou o Eduardo e eu tô aqui com o Andrei. É isso aí. E o nosso objetivo hoje vai ser falar um pouco sobre um tema que é muito comum no dia a dia e é um dos maiores desafios que a gente percebe, tanto eu no ambiente de treinamento, o Andrei acho que no dia a dia profissional também, que é o protagonismo. E para começar até ter essa visão, quando a gente está no ambiente de treinamento, ambiente de desenvolvimento, a gente percebe muitas empresas buscando cada vez mais que as pessoas sejam protagonistas, que as pessoas assumam esse protagonismo. Quando eu estou em sala de aula, eu vejo uma das palavras que eles mais falam é protagonismo. Então, acho que não podia ser um tema diferente para a gente começar essa nossa jornada. E eu até vou começar aqui com o Andrei, já colocar ele numa fogueira, de ouvir a visão dele sobre o que é protagonismo no ambiente de trabalho, Andrei. Bom, vamos lá. Protagonismo, né? Uma palavrinha até da moda, né? Eu não sou muito de palavras da moda, mas enfim, né, Edu? Protagonismo, eu fui até pegar as origens da palavra e ela vem do grego, né? Que quer dizer assim, o primeiro lutador. Ou seja, se a gente pega num filme, o protagonista é o ator principal, é aquela pessoa que tá na frente, é o mocinho, a mocinha, enfim, né? Uhum. É a pessoa que de fato vai estar na frente, vai estar colocando uma atitude diferente. E aí a gente pensa, tá, mas o que tem a ver isso comigo? Eu aqui no meu ambiente de trabalho, de repente eu sou um analista, um supervisor, um coordenador, um gerente, diretor, enfim, um estagiário independente. Sim. Né? Ser protagonista no ambiente de trabalho, na minha opinião, nada mais é do que você tomar frente da sua própria vida. Né? Se for em casa, tomar frente da sua própria vida. Em casa, ou no trabalho, ou na igreja, ou no ambiente que você estiver, independente de onde você estiver. Total. Então, é eu bater no peito e, né, colocar assim, não, eu sou dono da minha própria vida, eu sou dono das minhas atitudes, eu decido o que eu vou fazer por mim, eu vou dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, independente do que esteja acontecendo ao redor. Boa. O que você acha? Cara, você falando isso, assim, eu já começo a perceber até, nos últimos treinamentos eu venho falando muito sobre saúde, família, trabalho. Como é comum, às vezes, no dia a dia, a gente inverter essa ordem e ter um olhar muito forte para o trabalho, a ponto que eu começo a não cuidar da minha família, não cuidar da minha saúde, e depois eu sempre até brinco, né? De quem é a culpa? A culpa é minha, eu ponho o que eu quiser. Né? Então, realmente, eu tiro o corpo fora. E acho que você colocou, assim, essa questão de ser o primeiro, é muito interessante, porque eu preciso me preocupar. Se eu não estou preocupado com a minha evolução, com o meu desenvolvimento, imagina a empresa. Mas mesmo assim, acho que uma das coisas que eu mais vejo, como a gente acaba trabalhando muito com treinamento até de grande empresa, tem muito investimento nessa área. Mas parece que a empresa quer mais do que o próprio colaborador o desenvolvimento dele. E eu vejo que em muitos momentos até cai alguns cenários até de desculpa, assim. E quando a gente fala sobre protagonismo, não tem como a gente já não olhar sobre o papel de vitimismo, de desculpa. E quando você olha assim, né, até sei que você fala bastante sobre isso assim no seu dia a dia, como é que você percebe no dia a dia esse olhar de desculpa, de justificativa, de apontar o dedo? Como é que você enxerga isso no dia a dia? Olha, Edu, eu não sei se isso é cultural, se isso vem de algum período específico, mas isso está muito presente, essa questão da falta de protagonismo, né, no nosso dia a dia. E o oposto do protagonismo é talvez, na minha opinião, o vitimismo, né, que é o que você acabou de colocar, o tal do mimimi. Né? Eu não gosto de mimimi em vários termos, mas dentro desse contexto aqui, é o mimimi, por exemplo, tá difícil, né? Ou, esse não é meu papel, esse é delicado, né? Esse é complicado. Ou ainda, ai, meu Deus do céu, tá corrido. Tá corrido Pra quem não tá, né? Pra quem não tá corrido. Enfim, né? O tempo é o mesmo para todo mundo. Exato. Né? Ou eu não consigo, eu não sou capaz, ou isso é muito difícil, ou talvez uma das preferidas minha, né? Que começa que não tem muito a ver com um exemplo específico, mas é o mas é que. Mas é que, olha, veja bem. Aí ferrou, né? Começou com mais é que não dá, né? Mas veja, é que eu tenho uma situação diferente. Para mim é difícil. Olha, eu tenho uma dificuldade assim, então não dá. Não, verdade. Todo mundo acho que vai ter o seu vitimismo em algum, né? Enfim. Mas quanto mais a gente coloca isso no nosso dia a dia, menos resultados a gente tem. Boa. Né? E menos as coisas acontecem. E aí parece que é uma bola de neve, porque o mais culpa o outro,
culpar o outro, né? Pelos meus problemas, como você brincou, né? A culpa é minha, né? Eu coloquei em quem eu quiser. Mais eu culpo o outro, aí menos as coisas acontecem, aí mais eu culpo o outro, mais eu terceirizo, aí a culpa é da empresa, a culpa é do gestor, a culpa é do governo, a culpa, enfim, a culpa é minha, eu coloco onde eu quiser. Exatamente. Né? E menos eu coloco a responsabilidade, não, a culpa é em mim. Sim. Eu sou responsável pelo meu sucesso e pelo meu fracasso. Perfeito. Mas é difícil isso na prática, né? É difícil as pessoas de fato entenderem isso num nível assim muito profundo. Sim, né? Concordo plenamente. Até você falando de desculpa, eu fico lembrando muito do que o que eu ouço, assim. Tá difícil, tem muita coisa para fazer, tá corrido, aí eu tô em treinamento, às vezes ouço, mas o sistema, mais o meu líder, mais o gestor, mais o outro, isso vem muito forte na nossa cultura. E foi muito interessante, você falou do mimimi. Eu tava esses dias até vendo essa ideia do mimimi, ele veio do mimimi do inglês, do M-E-M-E, de eu. Então, traz uma visão de que é sempre eu tô olhando eu. E eu acabo esquecendo que eu olho eu para tirar a culpa, mas eu não olho eu para assumir essa responsabilidade que é o que a gente está vendo agora, né? E hoje, assim, acho que até quem está ouvindo a gente, com certeza já começa a pensar aí, quais são os momentos que você entra nesse papel de dar desculpa, de vítima, de apontar o dedo, de falar não fui eu. E todo mundo tem, né? Eu tenho, o Edu tem, né? O Matias que está aqui no fundo das câmeras também tem, todo mundo tem, todo mundo tem. E acho que desse ponto, assim, às vezes você não consegue identificar até as frases, mas eu vejo que é muito comum a pessoa também falar, não, isso aqui não é, como você falou, não é meu trabalho. Não, mas isso é culpa do tal setor, mas foi o comercial que não fez, mas foi a logística que não entregou, mas foi o faturamento, mas o diretor tinha que ver, mas a liderança tinha que ver. Então, é muito isso de realmente olhar para o outro. Então, perceba onde que você pode estar olhando para as situações e mais pegando a parcela de responsabilidade que é do outro do que de você. E até entrando nisso, eu quero ouvir de você, assim, a gente percebendo essas questões das desculpas e tudo, mas se eu sou um líder, que tipo de sinal eu vejo na pessoa que começa a me demonstrar que ela está tendo esse tipo de comportamento? A gente falou um pouco até das falas, né? Mas o que você enxerga? Assim, que sinais que já mostram, aqui está começando a agir meio como vítima? Na minha opinião, a gente pode ir para dois extremos. Tem aquela pessoa que se guarda, e aí fica naquele vitimismo de baixar a cabeça, de as coisas não acontecerem, automaticamente cai performance, o resultado não é entregue, muitas tarefas não entregues ou entregues com atraso. Perfeito. Né? Então, isso é um indicativo. E também tem um outro indicativo que eu acho até um pouquinho mais grave, que é aquele indicativo da pessoa que se torna até um pouco agressiva. Ela se coloca na defensiva, e aí para tudo que acontece, ela tem uma resposta de bate-pronto. Ela vai lá e pá! Resposta de bate-pronto. Sempre uma resposta pronta, e nunca é com ela, sempre é com outra pessoa. Então, pode ser que a pessoa estoure, pode ser que a pessoa imploda, né? Ela guarde e ela fica ali mais num papel de vítima mesmo. Sim. Mas o papel de vítima, ele pode estar escondido naquela pessoa que talvez está tendo um comportamento mais agressivo. Boa. Nossa, você falando isso, para mim já linka realmente com um dos maiores desafios que a gente vê dentro de empresa, que, né, a gente falou do protagonismo, mas está muito relacionado à comunicação. Hoje a gente percebe, assim, boa parte dos problemas das empresas é muito relacionado à comunicação. E aí, você falando, eu já consigo ver dois extremos de perfil de comunicação, né? Aquela pessoa que ela é mais passiva, que ela se fecha, que ela não fala o que ela pensa, que ela tem dificuldade de dizer ou não, que ela tem dificuldade realmente em expressar a sua opinião, que ela aceita muito. Só que daí, acho que quando ela entra nesse papel de vítima, ela vira aquele passivo-agressivo, né? Que daí ele não fala pro gestor, ou não fala para quem deve, daqui a pouco é a conversinha de corredor, é a fofoquinha na cozinha, a rádio peão funcionando muito bem ali nesse ponto. Então já dá para ver que acho que um dos grandes sinais que a gente está tendo as pessoas como vítima é quando você começa a pegar essa fofoquinha também de dia a dia e começa a entender quem são as pessoas que estão falando sobre isso. E o outro, eu acho que é aquela pessoa que estoura, né? Você fala, meu Deus, que melhor eu nem conversar direito com o Eduardo, porque ele vai reagir assim. Não, o Eduardo hoje não é um dia bom para conversar, então é aquela pessoa que todo mundo fica meio que não me toque, o elefante tá na sala e ninguém fala nada por medo da reação. Como é que você enxerga? Não deixa de ser um mimimi, né? De um outro jeito, disfarçado. Exato. Agora, isso que você falou de comunicação é muito interessante, que impacta
uma forma muito mais macro na empresa. Tem um cliente, sem citar nomes, claro, que ele estava com um problema bem grave de cultura. Por quê? Porque tinha uma pessoa dentro do time que estava fazendo não só o vitimismo, mas ele estava contaminando as pessoas dentro da empresa. Só que os efeitos estavam aparecendo não nele, estavam aparecendo nos outros. Então os outros pareciam estar no modo mimimi e ele parecia estar no modo protagonista. Só que na prática era ele fazendo mimimi, contaminando as pessoas do time. E aí a empresa como um todo estava sofrendo. A empresa é uma empresa de menor porte, então a empresa como um todo estava sofrendo. Sim, então veja como o negócio pode virar uma bola de neve. E aí essa pessoa acabou saindo, até pareceu no primeiro momento que, poxa, estamos perdendo uma grande pessoa aqui, né? E parece que quando essa pessoa saiu, a cultura da empresa deu uma aliviada. Por quê? Porque tinha alguém contaminando com o vitimismo, de uma forma mais agressiva, né? E aí todo mundo estava sofrendo. Então, o gestor ele tem que ter um olhar muito, muito próximo para ele, de fato, perceber se a pessoa está nesse modo passivo, no agressivo, se ela está contaminando, se ela está se guardando, se ela está só sendo contaminada. Sim. Né? E se eu não estiver preparado, eu vou ser contaminado. Com certeza. Né? Ó, eu tenho que ser, né, o protagonista da minha própria vida. Mas, de repente, tem um monte de pessoas aqui me jogando para baixo. Se eu entro nessa jogada, eu acabo indo para baixo também. Com certeza. Né? E aí impacta uma cultura, de repente, de onde eu estou, daqui a pouco impacta uma cultura do setor inteiro, daqui a pouco esse setor impacta a cultura do outro setor, daqui a pouco a empresa inteira está no mimimi. E você comentou agora, né? É um tema que não tem como não vincular, que é a questão de cultura, de o quanto que a cultura em si, ela guia o jogo. Tem até aquela frase, né? A cultura come, planejamento no café da manhã. Exato. Então, acho que quanto mais a gente entender que até a questão de protagonismo e vitimismo, isso é cultura. Eu vejo muito assim, se teu time bate meta é cultura. Se teu time não bate meta, acaba sendo uma cultura. Se teu time é mimimi, é cultura. Se ele não é tudo cultura. Então, quanto mais também eu entendo qual é o papel da cultura dentro desse jogo, melhor. E como é que você enxerga isso? Como é que você percebe a cultura em si dentro desse tema especificamente? Legal. Quanto mais eu estudo, quanto mais a gente está em sala de aula, quanto mais a gente está conversando com diretores de empresa, gestores de RH, mais eu concluo que a cultura é talvez o principal papel dentro de uma empresa, desenvolver uma cultura forte. Né? Então, e talvez uma das principais falhas da cultura é aceitar essa cultura de mimimi. Às vezes eu até escrevo no papel, coloco lá frases bonitas, escrevo na parede, missão, visão, valores, coisas que estão no papel lindas. Sim. Mas na prática, as pessoas estão vivendo o oposto daquilo. Perfeito. Né? Estão naquele mimimi. Como que vai funcionar uma cultura se eu não entrego meta e tá tudo bem? Como que vai funcionar a cultura de valorizar os colaboradores, por exemplo, né? Se na prática eu tô fazendo fofoquinha, se eu tô dando desculpas, se eu não tô fazendo o meu papel? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, postura de dono, né? Ou vitimismo, enfim, essa questão de protagonismo e cultura, para mim, é praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Mesma coisa. Não tem como nem separar uma coisa da outra. Talvez uma base da cultura é desenvolver protagonismo nas pessoas. Então, é uma parte bem inicial ainda. Total. Se a pessoa ela não conseguir, a gente não conseguir assumir esse protagonismo, é difícil ela ser aquela ideia de ser a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, eu penso muito assim, né? Formação de engenheiro, eu também engenheiro, minha cabeça funciona muito por uma questão mais lógica. E eu vejo assim que uma empresa nada mais é do que pessoas mais processos. Pessoas mais processos são iguais a resultado. Só que o que sustenta tudo isso é cultura. E aí, se essa base não está sólida, é muito difícil da pessoa assumir a responsabilidade, é muito difícil dela fazer o que é necessário dos processos para entregar o resultado combinado. Então é bacana a gente ver esse link do tema em si que você está trazendo. E hoje, quando você olha para esse ponto, né, a gente fechando essa questão de vitimismo, até para a gente fechar essa parte aqui, o que você percebe que você já passou, na tua experiência, de comportamentos vitimistas que você superou? Cara, isso aqui realmente eu percebi que até quando eu tava lá, era um comportamento muito vitimista meu, depois eu até vi outras pessoas, mas que hoje já não faz mais parte do meu dia a dia.
Cara, você pegou pesado agora, hein? Ficar falando dos outros é fácil, né, gente? Não, eu não tenho essas coisas, isso não acontece comigo, né? Acontece só com os outros, né? Cara, teve muita coisa. Acho que ao longo toda a minha jornada de profissional, enfim, eu tinha muito comportamento vitimista. Muito, muito mesmo. Desde aqueles lá no começo de, mas não é meu papel. Sim. Por mais que desde o começo eu passei em vários setores numa mesma empresa sem reclamar, vamos dizer assim, mas internamente estava muito forte lá. Mas eu fui contratado para fazer isso e estão me chamando para fazer aquilo. Como assim? Uma coisa não tá certo isso, né? Não tá certo. Como se tivesse um certo e errado, né? Então, desde isso, até coisas menores, até hoje aconteceu um negócio, né? Antes de vir para cá, eu tomei banho, e aí eu tinha deixado o tênis que eu tirei, fui pra academia, voltei, tirei o tênis, vou deixar no banheiro que eu tô com pressa. Sim. Eu falei, não, negativo. Eu tenho que fazer o meu papel, por mais pequeno que seja. Então, essa questão da gente dar desculpas, mas é só um detalhezinho. Eu já fiz muito isso. Mas essa entrega aqui, se não entregar, tá tudo bem. Se eu não der o feedback pro Edu, tá tudo bem, é uma coisa pequena. Quantas vezes eu não fiz isso? Boa. Né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Legal, né? legal. E a gente não é preparado para ser, falando aí do ambiente profissional, para ser gestor muitas vezes. Sim. Eu não fui, eu fui ao longo do tempo, né? Desenvolvendo, quebrando a cara. Então, a gente acaba tendo muito uma postura, talvez, que atrasou as coisas. Né? No sentido de não dar o feedback, de não ser direto quando precisa, de não dar o exemplo em alguma situação específica. E dar o exemplo, às vezes, é deixar um detalhezinho passar. Perfeito. Né? De repente, aquela ideia de, poxa, pro Eduardo eu fui um pouquinho mais flexível que pro João. Já não tá certo. Né? Enfim, tem muitas coisas aí, né? Boa. Você falando aqui, o que eu achei interessante, me veio duas coisas, né? A questão de liderança, mas antes disso até comentar um comportamento, coloquei ele na fogueira, mas também vou me incluir. Essa questão do comportamento vitimista que eu percebi que eu tive por muito tempo, e foi até você que me puxou de novo, foi a questão de ser muito imediatista para algumas coisas, de querer que as coisas acontecessem muito rápido, de querer que tivesse um resultado, mas não entendesse muito bem o fator tempo. Eu lembro do André me falando uma vez assim, cara, calma, paciência. E virou a minha palavra mestra do meu dia a dia, paciência, para cada vez eu entender mais. Porque a gente não vai entrar nesse mérito, né? Mas tem muito a ver, às vezes, com o perfil comportamental da pessoa, a maneira como ela lida com algumas situações, como ela reage. Mas isso é muito, muito importante. E aí eu vejo que isso, assim, eu tô trazendo esse link por duas coisas. Primeiro, hoje eu vejo muito esse desafio das gerações. Tem muitas gerações muito novas entrando no ambiente de trabalho. Elas nasceram com algumas facilidades que as gerações mais antigas não tiveram. Então, naturalmente, elas estão acostumadas com... As coisas são mais fáceis. Ela quer pedir uma comida, vai lá, ela não precisa fazer. Ela entra no iFood e pede. Ela precisa sair de um lugar e ir para o outro, ela vai lá e pede um Uber e vai. Quer saber alguma coisa, não precisa ler um livro. Vai lá no Google e acha. Então, elas têm muito esse efeito imediatista. Como é que você enxerga, então, a liderança nesse processo? Tanto já falando dessas novas pessoas, para elas entenderem o protagonismo, mas também já a liderança do protagonismo como um todo. Talvez eu seja um pouco polêmico nessa resposta, e é uma resposta que eu venho mudando ao longo do tempo, porque eu já usei o discurso de, mas o jovem é isso ou é aquilo. Né? Então, essa geração mais nova, assim, assado. Mas eu percebi que isso nada mais é do que... Desculpa. Mimimi. Boa. É mimimi. Boa. Se eu for para esse discurso que o jovem é isso, que a pessoa mais sênior é aquilo, e aí? Total. Né? Eu dependo do jovem e dependo do mais sênior. É isso. Né? Eu tenho que fazer com que os dois trabalhem bem, com que os dois trabalhem juntos, com que os dois gerem resultado, com que os dois se entendam. E sim, existe uma visão de mundo talvez um pouco diferente, como você colocou, né? Talvez o jovem, ele vem do mundo mais rápido, mais acelerado, onde as coisas... Sim, né, são mais imediatas, mais rápidas, tá? A pessoa sênior, ela tem uma vivência diferente, ela entende essa questão que você trouxe da calma, da paciência, né? Ao mesmo tempo, ela não tem a mesma velocidade, talvez, que o jovem tem, né, né, já que eu tenho essa questão de ser rápido, mudança, né? Então, como que eu junto as duas coisas? Se eu, líder, se eu, gestor, ficar olhando que o jovem é isso, ou que o sênior é aquilo, eu tô ferrado. Eu tô no mimimi, eu tô na desculpa. Então, né, para você que tá aí olhando sobre isso, pare.
Simplesmente faça o seu papel de líder, de gestor e resolva o que você tem que resolver com o jovem, com o sênior, independente. Boa, Né? boa. Essa é a minha visão de hoje, né? Eu concordo muito, assim, quando eu comecei na carreira como gestor, eu já tive o desafio de ser uma geração mais nova e gerenciar pessoas um pouco mais experientes. E eu já percebi que, naturalmente, o choque de gerações ia ter e sempre vai ter. Sempre vai ter esse desafio de eu estar convivendo com gerações mais antigas e mais novas. Então, concordo com o que você fala, às vezes a gente se apegar nisso é uma desculpa. É mais fácil eu falar que a geração mais nova é difícil, o pessoal mais velho não quer mudar. É mais fácil do que eu ir lá e realmente detalhar o que eu preciso fazer diferente, como que eu vou agir. Exato. Considerando isso, o que eu vou fazer para resolver? Exatamente. Para sair desse modo desculpa e entrar no modo protagonista. Perfeito. Eu não tenho que gerar resultado, eu não tenho que desenvolver pessoas, eu não tenho que gerar um ambiente legal, uma cultura positiva, uma cultura de resultados. Boa. Só se depende de mim, o que eu vou fazer para alcançar aquilo? É Né? isso aí. Até aproveitando aqui então, gente, acho que deu para você perceber qual é o papel do vitimismo na sua vida, o quanto isso pode gerar um problema gigantesco para você, para sua empresa, para o seu negócio, e que acho que a gente falou um pouquinho sobre como é que você pode reconhecer algumas situações que você está sendo vitimista. E agora foi legal que o Andrei já virou o jogo, não sei se vocês perceberam, saímos do vitimismo e agora vamos para o protagonismo. Então vamos entrar nessa linha, assim, o que a gente precisa fazer para, ok, como é que eu faço para assumir esse protagonismo? Você falou um negócio agora que eu vejo que é algo até quando a gente trabalha muito nos treinamentos do accountability, que é esse senso de responsabilização. A gente fala muito sobre essa cultura de resultado. Tá, e o resultado que eu quero atingir depende das ações que eu faço. Mas as ações que eu faço dependem da maneira como eu vou alimentando a minha mente, ou seja, meu modelo mental, que está muito baseado nas experiências que eu vivo. E aí eu quero virar para você assim, a visão de como que você enxerga um colaborador, ele pode adotar uma postura mais ativa, menos reativa? Tudo que a gente falou até agora mostra que ele é muito reativo. Então, como é que ele pode adotar essa postura um pouco mais ativa no dia a dia? Legal. Antes disso, eu gostaria só de colocar que às vezes a gente fala muito sobre postura de dono. Porque o colaborador tem que ter postura de dono, principalmente o empresário, enfim, né? Ele coloca, não, que tem que ter postura de dono. Às vezes, até em grandes empresas, está lá na parede, postura de dono, postura de dono. E isso pode ser um pouco confuso, porque na minha opinião, ninguém vai ter postura de dono além do dono. Interessante isso, hein? Só o dono vai ter postura de dono de fato, porque ele é o dono, ele ou as pessoas que forem os sócios, enfim, acionistas, só eles vão ser realmente donos do negócio. Tá? Agora, ter postura de dono, nesse nosso cenário, na minha visão, é você ter postura daquilo que você foi pago para fazer. Ou além disso. Né? No sentido de, poxa, se eu tenho que executar essa tarefa, Edu, eu vou executar essa tarefa, custe o que custar. Não interessa se vai ser fácil ou se vai ser difícil, se é uma tarefa grande ou pequena. Perfeito. Se é meu papel fazer, eu tenho que fazer. E se eu tenho que entregar no prazo, eu tenho que entregar no prazo. Né? E se surgir uma emergência que eu não consigo entregar no prazo, é meu papel negociar isso com a pessoa responsável, com o gestor. Legal. No mínimo, né? No mínimo. Olha a importância da comunicação de comunicação, novo, né? Comunicação. Então, ter postura de dono dentro da empresa é você executar aquilo que você foi proposto pelo menos. Boa. Mas eu quero ir além. Legal. Opa, então eu vou fazer as minhas atividades melhor do que eu estou fazendo. De repente eu vou começar a trabalhar melhoria contínua. Vou melhorar o que eu já estou fazendo. Poxa, se era para entregar para a quinta, eu vou entregar na quarta. Um exemplo qualquer aqui. Ou eu vou melhorar e vou entregar um resultado acima do esperado pelo meu gestor. Opa, aí eu estou começando, de fato, batendo no peito e falar, não, isso aqui é meu, vou entregar bem feito. Perfeito. Certo? Né? E com o tempo, a gente vai desenvolvendo, né, o que você chama aí nos treinamentos de ownership, né? Que é ter aquela visão do dono, uma coisa mais próxima da postura do dono mesmo, da visão de dono, do negócio. Você vai começando a desenvolver isso de uma forma diferente, você vai comprando a empresa de uma forma diferente, a cultura vai ficando mais enraizada em você. Boa. E aí, automaticamente, as coisas fluem, funcionam de uma forma mais leve. Você entrega mais resultado, você se sente melhor dentro daquele negócio, daquela empresa, e as coisas vão de fato acontecendo. Boa. Faz sentido? Total. Eu quero fazer até uma provocação para quem está assistindo a gente aqui. Ele falou, né? A cultura vai enraizando em nós. E uma coisa que eu vejo muito nos treinamentos, tá? Quero que você faça essa visão. Se você estivesse comigo agora e eu te perguntasse qual é a cultura da empresa, qual é a missão, a visão, os valores, quais são as grandes metas, os grandes objetivos, o quanto você teria segurança para responder isso?
Porque a gente percebe muito, eu percebo muito, gente, quando eu estou em sala de aula, que a maior parte das pessoas não consegue responder isso com clareza. E aí pega, porque como que você vai fazer parte de algo, como é que você vai assumir esse protagonismo, essa responsabilidade, você nem sabe para onde você está indo. Se você não se conecta com a empresa, é tipo um casamento. No começo é tudo lindo, maravilhoso, a pessoa vai lá e promete que, não, meu inglês é avançado, depois não consegue nem falar um verbo to be direito, né? Fala que ali, a empresa fala que não, aqui o sistema vai melhorar, depois o sistema tá ruim há um tempão, e a gente fica nisso. Só que, quanto mais isso vai se separando, é normal como um relacionamento, se a gente não tiver esses pontos de contato próximos, vai chegar uma hora que vai romper. Ou eu não vou estar mais feliz com a empresa, ou a empresa não vai estar mais feliz comigo. Não quer dizer que a empresa é ruim ou eu sou ruim. Só que não faz sentido. E o que conecta muito é essa cultura. Só que eu vejo que se você não entende nem a base da essência da cultura da tua empresa, vai ser muito difícil você se conectar. E até o tema que a gente está falando vai fazer menos sentido ainda para você. Então, perceba o quanto você está conectado com a cultura. Se você não tiver, acho que é legal você já ir e buscar mais no seu dia a dia. Eduardo, mas aqui na empresa a gente não tem essa questão de missão, visão e valores. Pô, já é uma coisa para você poder discutir, às vezes, até com o seu gestor, como é que vocês podem colocar isso em palavras, porque já existe, né? A cultura já está lá enraizada, é o jeitão que as coisas funcionam. Andrei comenta muito sobre isso comigo, Eu acho que você falou um negócio bem interessante, a cultura já está lá. Mas a gente nunca desenhou missão, visão, valores, a gente não tem nada no papel, a gente nunca sentou para conversar sobre isso. A cultura está lá. Inclusive, a cultura, sobre isso que a gente está falando agora, está dizendo alguma coisa, você não tem nada sobre isso. Perfeito. Está faltando alguma coisa. Perfeito. Né? Então, se você não está fazendo isso na sua empresa, o ambiente está fazendo por você. E provavelmente está fazendo de uma maneira não tão boa quanto deveria. Boa. Talvez são raros os casos em que automaticamente as coisas já funcionam de um jeito próximo do ideal. Legal. A maioria dos casos vai entrar numa cultura de mimimi, de desculpas, que as coisas não acontecem, de meta que não é batida e assim por diante. Legal. Vamos lá, para fazer um resumo até o que eu peguei aqui, até dessa tua resposta, como é que o colaborador pode ter uma postura mais ativa? Entender mais da cultura, começar a perceber que não é ele vestir a camisa, é ele realmente entender qual que é a tua responsabilidade que você foi contratado, entregar isso muito bem feito e começar a fazer um pouco a mais. E aí você vai realmente crescendo. E a vestir a camisa vem como consequência. Vem como consequência, boa. Mais alguma coisa que você percebe que demonstra isso do colaborador ter essa visão mais ativa, assumir essa postura mais ativa, mais algo que você percebe na prática que ele precisa fazer? Para que ele tenha uma postura mais ativa, eu acho que o primeiro passo é olhar para você mesmo. Né? Se você tem duas óticas aqui. Se você é colaborador, de repente, você pode fazer o seu papel, ter a tua reflexão, olhar onde que você quer chegar enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto pai, mãe, enquanto marido, esposa, e avaliar se os seus comportamentos atuais vão fazer você chegar lá. Muito bom. Ok? Isso. Se você é gestor, aí é mais complicado ainda. Porque não queremos te desanimar, tudo vai dar certo. Você já deveria estar fazendo isso há muito tempo, né? Mas ainda dá tempo, né? Colocar em prática o quanto antes. Legal. De repente, colocar algumas dinâmicas, escrever, chamar o time de gestores, diretoria, enfim, colocar no papel. Boa. Isso. Talvez você já tenha no papel, mas não esteja sendo vivido como deveria. E aí, se isso está acontecendo, dar um primeiro passo, revisitar tudo isso, para ver se realmente aquilo faz sentido com o que você quer. Legal. E talvez entender o que você faz que é muito bom e que seria legal manter, e o que você faz que não é tão bom que você precisa refazer. Bacana. Legal? Boa. Então, eu gestor, olhar quais são os valores, né, ou enfim, que a gente precisa manter, que são bons, que nos fortalecem. Quais são os valores que talvez a gente precisa mudar para a gente chegar onde a gente quer chegar. Muito bom. Né? Muito bom. Junto com isso, aí você tem várias possibilidades. Você pode de repente, fazer uma dinâmica para entender o que é vitimismo dentro da sua empresa, o que é protagonismo dentro da sua empresa, de repente, você tornar claro isso. E aí é o papel de aculturar, de você colocar isso para a empresa toda. De repente, fazer as pessoas como um todo participarem dessa discussão, para que elas se sintam donas dessa criação. Enfim, tem milhões de possibilidades. Cara, você falou bastante coisa agora. Calma, vamos por partes. Acho que a gente entrou em muita coisa bacana. Acho que o primeiro ponto ali, pra gente fechar isso como colaborador, que eu achei bacana. Então, você olhar para dentro, olhar para seus objetivos, suas metas e ter essa clareza. Que também,
Eu trago muito exemplo de sala de aula, porque lá eu convivo com muitas pessoas e consigo ver muito dessa realidade que o Andrei está trazendo. Às vezes eu pergunto sobre aquela pergunta que com certeza você já ouviu, né? Quais são os seus sonhos para daqui 5 anos, 10 anos, onde você quer estar? A maioria das pessoas não sabe. Então, acho que um primeiro ponto que o Andrei está falando é você conseguir definir com clareza que resultado que você quer atingir. E aí, a partir disso, você avaliar a rota que você está trilhando, né, os comportamentos que você está tendo, se eles vão te aproximar ou não. Acho que isso é legal, isso linka bastante com o protagonismo em si. Então, acho que fica bastante coisa para você olhar como um colaborador, como pessoa em si. E aí você entrou na questão que acho que é um ponto bacana para a gente explorar mais, que é a liderança. É realmente o papel da liderança como um todo, a gente vem permeando isso, mas agora a gente foi para uma questão mais prática. Tá, e eu queria entender melhor. Eu sou o líder hoje, eu estou percebendo que o meu time não está tendo alguns comportamentos de protagonista, está tendo esse vitimismo. O que eu posso fazer para desenvolver ele nessa parte? Legal. Se eu sou o dono da empresa, diretor, executivo ou algo do tipo, talvez é até um pouquinho mais fácil, porque eu tenho mais acesso, né, para de repente fazer um trabalho de cultura com a empresa como um todo, né? Avaliar, redefinir, entender se o que está desenhado de missão, visão e valores de fato entrega o que a gente quer, e aí tem vários outros pontos que podem ser colocados, né? Okay. Agora, se de repente eu sou um gestor de uma área, e não necessariamente eu vou conseguir colocar isso de primeira na empresa como um todo, seria ideal, talvez, num primeiro momento, levar para RH ou para a diretoria essa ideia. Mas se isso não for possível, por que não fazer no meu setor? Legal. Tá? Boa. Por que não definir uma missão para o meu setor, que vai, obviamente, estar alinhada com a missão da empresa como um todo. Ela não pode estar diferente. Por que não definir, né, a visão do meu setor? Onde nós queremos chegar enquanto setor aqui? E por que não definir os valores do meu setor? Mais uma vez, todos alinhados, né, com a ideia... Complementando a empresa, né? E talvez alguns valores, enfim, sejam iguais, mas de repente tem aquele... Sim, que é muito único, né, da área. Que é o único da área. E que vai motivar as pessoas num nível, assim, muito acima da média, né? Legal. Feito isso, trabalho de cultura com esse time, né? Também o que dá para fazer? Colocar no papel e colocar na parede quais são os comportamentos que não fazem sentido para o meu setor. Dar desculpas, por exemplo, né? Falar que está corrido. Enfim, você vai definir quais são os comportamentos que não são legais, né? E quais são os comportamentos que são desejados aqui dentro. Bacana. E aí, dar total liberdade para que essas pessoas, dentro do próprio time, elas mesmas se cobrem, entre aspas, no sentido de, não, o que você está falando aí é que está corrido. Como assim está corrido? A gente combinou que não podia falar isso, tem que ter uma resposta mais positiva. Boa. Então, são dicas que vão fazendo com que as pessoas vão desenvolvendo postura de protagonista. Legal. Né? Ó, gostei desses 2 pontos, acho que a gente consegue trazer uma visão até prática para quem está escutando a gente de como trabalhar isso no seu dia a dia. Acho que do que você falou da liderança ali, de poder criar essa cultura do time, eu quando vejo isso me remete muito a time mesmo, a esporte. Que você percebe que no esporte que os caras têm o grito de guerra, tem lá o slogan deles, tem as falas deles, e aquilo faz eles entrarem no espírito meio que, não, é minha tribo, eu tenho que defender, parece que tá todo mundo junto. Família, tipo, eu posso falar mal do meu irmão, você não. Então, cria esse senso de união. Então, acho que isso que você tá trazendo de construir isso com o time vai criar um senso também de pertencimento das pessoas muito grande, que é um desafio também hoje em dia, as pessoas quererem pertencer a um time. Então, acho que são pontos bem, bem interessantes. Eu lembro, na época que eu estava como gestor de uma empresa, que a gente trabalhava no varejo, para quem já viveu o varejo, é uma loucura, meta todo dia, meta hora a hora, e a gente precisava estar estimulando muitas pessoas a manter um nível de engajamento muito alto, porque às vezes a pessoa trabalhava lá o dia inteiro, chegava à noite na empresa, saía de noite, final de semana e tal. Então, para conseguir manter esse time engajado, eu lembro que a gente fazia muito isso que você está falando, de criar grito de guerra, de criar valores, falar o que era, aonde a gente queria chegar como cada time que apoiava na empresa. Então, eu vejo que isso realmente facilita muito o trabalho. E o líder, independente do setor que ele atua, ele não depende da empresa partir algo, ele pode partir dele essa iniciativa, isso é muito legal. Pode e deve. Boa. E eu já vi acontecendo de a gente fazer esse exercício, né, enquanto consultoria externa para um setor específico de uma empresa, tá? Esse setor começou a ter um resultado
realmente diferente e os outros setores começaram a olhar e buscar entender, poxa, mas o que vocês estão fazendo? Né? O que você, gestor, fez que o teu time está diferente? Então, olha que o impacto que você gerou aqui começou a impactar os setores vizinhos. Muito bom. E aí, se você continua com isso, a chance disso ou subir para uma diretoria, né? Ou um outro setor, de repente, adota também, né? Copia alguma ideia, replica, faz alguma coisa parecida. Então, você também consegue impactar na cultura da empresa como um todo. Você tem voz para isso, você consegue. Legal. Né? É possível. Boa. Eu vou explorar mais uma coisa sobre isso. Agora eu quero... A dinâmica que você falou, eu achei muito legal ali, da questão de eu elencar os comportamentos que são bacana, de protagonismo ou de vitimismo. Dá um exemplo bem prático pra gente, pra quem tá nos vendo. Eu sou um líder, sou um gestor e eu quero fazer isso com o meu time. Como que eu faria isso na prática, no dia a dia? Legal, contrator Lost, né? Óbvio, né? sem querer fazer o merchan não, aqui, né, não precisa, né? Legal. Imagina o seguinte, eu sou gestor, né? Meu time tem ali 10, 15 pessoas, talvez, né? Ah, mas eu sou um gerente, eu tenho 10 coordenadores abaixo de mim, talvez, ou 15, enfim. O que eu faria? Eu faria como se fosse um treinamento, um workshop. Legal. Com esses gestores. Eu traria primeiro para eles o que é cultura, qual que é a importância disso, qual que é o impacto disso, de repente, algumas situações em que isso poderia ser benéfica para eles, trazer os benefícios de colocar, né? E aí, de uma maneira bem simples, pode ser uma tela de TV, como está aqui, pode ser um computador mesmo, ali alguém vai anotando, pode ser um flip chart, cada um com uma folha, enfim, e eu traçaria uma linha nesse papel, nessa folha, e escreveria quais são os comportamentos que estão ou que deverão ser acima da linha a partir de hoje aqui dentro do meu setor, e quais comportamentos que são abaixo da linha. Ok? E aí, de repente, colocaria alguém já colocaria, tá corrido é acima ou abaixo? Abaixo. Então vamos escrever aqui, esse comportamento a gente não quer mais, concorda? Sim. E aí eu faria meio que um papel de mediador, eu não traria as respostas. Sim, faria eles, né? Eles trazer as respostas. Perfeito. E aí, o nível de engajamento desses coordenadores seria muito maior. Perfeito. Certo? E aí eles teriam muito bem mapeados quais são os comportamentos acima e abaixo. Finalizando isso, coordenador, agora eu sugiro que você faça com o seu time. Ó o impacto que eu tenho. Se eu sou um gerente, por exemplo, eu consigo impactar os coordenadores impactam os supervisores impactam a linha de analistas, enfim. Daqui a pouco a empresa inteira está sendo impactada por uma ação que eu tive. Por uma ação. Para gerar resultado. E um exercício que talvez dure para você 1 hora, 2 horas, vai? 2 horinhas para dar um benefício assim absurdo de resultado. Mas tem um porém aí, Eduardo. Se eu colocar isso, se eu criar esse exercício, a primeira pessoa que tem que seguir sou eu. Total. Se eu começar a dar desculpas, falar que tá corrido, falar que não dá tempo, falar isso, falar aquilo, cai por terra tudo. Cai por terra, nada vai acontecer. Então, eu preciso ser, por exemplo, eu preciso ser justo com o meu time. E ser justo envolve eu fazer o meu papel. Né? Senão as coisas não vão acontecer. Boa. Então, gostei. Então, algo bem prático que a gente pode trabalhar ali. Eu faço esse mapeamento, quais são alguns comportamentos acima da linha, ou seja, que mostram esse protagonismo, esse comprometimento, e abaixo da linha que entra no que a gente falou lá no início, né? Esse vitimismo, esse mimimi. E aí, eu faço combinado com o meu time e a gente começa a viver e até fica mais fácil de um dar o feedback pro outro. Né? Isso é acima da linha, isso é abaixo da linha. Sim. Legal, flui bem. E um ponto-chave do que ele está falando, eu gosto de trabalhar nisso, pense muito numa atividade como essa em comportamentos observáveis, né? Ou seja, aquilo que eu consigo ver a pessoa fazendo para também não virar uma fofoca ali, um fala, mas não é bem assim, que caia muito por terra. Então, acho que é uma ideia muito boa. E aí eu percebi que você também falou da questão de que o líder ele vai ter que ser o maior exemplo para isso realmente fluir. E na sua visão, quais são alguns grandes desafios que a liderança tem em criar essa mentalidade de protagonismo na empresa? Ok. Na minha opinião, o maior desafio que a liderança tem é a liderança. Ok? Vamos lá. Só depende de quem? De mim. De mim. Se só depende de mim, quem que precisa mudar? Eu.
certo? E aí, se eu não mudo, nada acontece. Sim. E é fácil mudar? Não. Não é fácil mudar. Né? Uhum. A gente tem uma tendência natural, né, de entrar numa zona de conforto para qualquer coisa. É do ser humano isso. Perfeito. Então, de repente, eu mesmo sou uma pessoa que fala sempre que está corrido. Tá. Nunca dá tempo. Ou eu me atraso sempre, enfim. Para eu mudar e passar a chegar no horário, ou entregar, ou parar de falar que está corrido, dia sim, dia também, 24 horas, né? Não vai ser fácil. Sim. Então, na minha opinião, o maior desafio que um gestor, que um líder tem para colocar em prática é ele mesmo. Se eu mudar, automaticamente as pessoas ao meu redor vão sentir o impacto. Muitas delas vão mudar. Algumas não vão mudar. Isso, para mim, já é um indicativo. Sim. Seja para dar feedback, para conversar, para entender, seja para, num cenário mais crítico, promover o mercado. Né? É uma possibilidade também. Às vezes, talvez no momento que a gente institui uma cultura diferente, uma cultura de resultados, algumas pessoas não se adequem a isso. Elas não queiram isso. Sim. E tá tudo bem. Sim. Escolha de cada um. Ó. Eu sou o protagonista da minha própria vida. Se essa pessoa tem uma outra visão, tudo bem. Mas dentro do meu setor ou dentro da minha empresa, não. Não faz sentido. Boa. Então, boa. Se eu, gestor, trabalhar a mim mesmo, o resto vai acontecer. Muito bem. Ó, tem bastante coisa que eu tô pegando aqui que a gente foi construindo. E acho que era legal a gente comentar também, que a gente, como consultoria, a gente acaba tendo muito contato com a parte de gestão de pessoas, cargo de gestão de pessoas. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como é que você enxerga que a empresa, principalmente através da área de gestão de pessoas, pode construir uma cultura mais sólida, uma cultura de protagonismo, esse olhar para a liderança? Qual que é a tua visão? Legal. O RH sofre, né? Porque vem, muitas vezes, a empresa como um todo jogando a bomba por RH. Meu Deus do céu, RH resolve para mim. RH contrata, RH demite, RH treina, RH promove, RH dá o feedback para mim porque ele não está tendo resultado. Sim. Enfim, não faz sentido nenhum. Então, a bomba muitas vezes cai no colo do RH. E essa talvez seja mais uma, né? Sim. Se eu sou RH, é meu papel, né, levar para a diretoria, enfim, ou levar para os gestores que existe isso, que isso faz diferença. Sim. Dar apoio para essas pessoas, dar recursos para que essas pessoas consigam colocar em prática isso. É meu papel promover a mudança de cultura. Não sou eu quem vou mudar a cultura necessariamente, né, os detalhes, enfim. Perfeito. Isso é uma soma do todo. Mas trazer as dinâmicas, trazer os exercícios, trazer os programas, influenciar a diretoria, enfim, para que isso aconteça é meu papel. Se eu não estiver fazendo isso, eu estou negligenciando o que eu deveria fazer. Né? Mas é que a diretoria é difícil, mas é que isso, mas é que, ó, entrou no mas é que de novo. Mas é que é o principal, não adianta, mas é que é o principal. Se eu coloquei algum tipo de desculpa, estou sendo conivente com a cultura que não está legal. Então é meu papel promover, trazer, dar apoio, né, mostrar que isso existe, insistir, né, para que as coisas sejam implementadas dentro da empresa. Aí, colocar em prática, vai ter todo o trabalho de aculturação da empresa, enfim, que o RH vai auxiliar, mas se a pessoa vai ou não vai colocar em prática, depende daquela pessoa. Sim. Né? É meu papel RH dar esse insumo para que as pessoas consigam colocar em prática. Boa. E vender essa ideia, obviamente. Perfeito. Cara, minha opinião. A única coisa que eu percebo, assim, do que você falou agora, até pegando a ideia do RH, eu vejo que às vezes a gente tá dando treinamento, tudo. A pessoa sai empolgada, ela sai a fim de fazer, mas ela volta no dia a dia e a rotina engole, ela cai no ciclo de vítima de novo. E às vezes a gente percebe o RH até falando assim, o treinamento foi bom, ou a pessoa, ela quis, mas depois não avançou. Então, eu não sei se eu acho que hoje em dia só ter a pessoa como protagonista dá certo. Eu venho pensando assim, até queria entender a tua visão, o quanto a gente, pensando no RH, não tem que também ter medidas de responsabilizar essa pessoa, de acompanhar, talvez deixar ela como protagonista apenas, pensando na cultura que a gente tem, é um desafio grande. Não sei o que você pensa sobre isso, o que você acha que dá para fazer para o RH também ter mais força disso, de conseguir responsabilizar o colaborador ou o que fazer. Eu venho pensando nisso, a gente vem testando até algumas coisas, mas queria ouvir a tua opinião. Eu acredito que o que você trouxe aí talvez seja um dos nossos principais pontos fortes, né, enquanto consultoria. Você dar o treinamento é um grande passo. Não vamos dizer que não, porque realmente é.
Um treinamento que tenha prática, que não seja teórico, que não seja só motivacional, que a pessoa tenha ferramentas que ela consiga sair dali e colocar em prática já no primeiro dia depois. Isso faz muita diferença, mas isso não é suficiente. Sim. Né? Isso que você falou. Poxa, deixar a pessoa como única protagonista ali pode não funcionar. E talvez não funcione mesmo. Por quê? A pessoa está na zona de conforto. Para mudar é difícil. Então eu recebi ferramentas, um grande estímulo, eu percebi que tem vantagens, que tem ganhos, mas mesmo assim eu tenho dificuldade de colocar em prática. Então, talvez, além do treinamento, o que eu preciso? Acompanhamento. Né? Eu preciso estar próximo dessa pessoa, eu preciso acompanhar, eu preciso ver se ela realmente está com dificuldade de colocar em prática, se ela tem algum comportamento que está segurando ela, se tem algum sentimento, né? Alguma situação que, de repente, ela está com medo. O que está fazendo com que ela não coloque em prática e, talvez, fazer checkpoints, criar ferramentas para que ela coloque em prática como se fossem projetos e aí traga isso pro RH ou para o gestor direto, enfim, a pessoa que estiver envolvida, talvez até para o gestor direto seja melhor. Faz sentido. Né? Mas treinar, acompanhar, mentorar, né? Fazer coaching, de repente, no meio do caminho, para que essa pessoa, de fato, saia com o ferramental, com o seu cinturão ali de ferramentas e que ele coloque em prática, porque ele sabe que ferramenta ele tem, ele sabe como usar cada ferramenta, e mesmo assim, talvez ele tá com medo de pegar a chave de fenda lá e apertar o parafuso. Né? Boa. Então, talvez ter esse apoio depois do RH, enfim, do gestor, para que ele consiga pegar a chave de fenda e apertar o parafuso, faz toda a diferença. Boa. Muita coisa que a gente conversou até agora. Vamos lá. Eu vou ver se eu consigo resumir para nós aqui, quero que o Andrei me ajude aqui, do que eu consigo perceber, e eu acredito que a gente pode olhar para 3 linhas. Vamos olhar primeiro aqui para o colaborador, né? Para a pessoa em si. Tá, a pessoa, para ela conseguir assumir mais o protagonismo, primeiro, ela precisa entender quais são os comportamentos que ela está tendo que não estão ajudando ela. Mas para ela entender isso, ela precisa ter um objetivo claro. Então, acho que o primeiro passo é entender quais são os seus objetivos, como é que está traçado esses seus objetivos. A partir disso, eu mapear quais são os mimimi que eu estou caindo, quais são os comportamentos abaixo da linha, como a gente falou, né, ali de vitimismo que eu estou tendo, as desculpas justificativas. E entender que comportamentos que eu tenho que ter que vão me ajudar. E aí, naturalmente, eu posso criar esse protagonismo com ações. Sobre a pessoa na vida, o protagonismo, o que você acha do que a gente falou? Você acha que isso resume bem? Tem mais uma coisa para comentar? Onde eu quero chegar? Né? Quais comportamentos eu estou tendo hoje? Eles me afastam ou me aproximam de onde eu quero chegar? Se eu continuar com eles, eu vou chegar onde eu quero chegar? E eu realmente vou chegar? Legal. Ou, eu acho que dá, vou empurrando com a barriga, acho que eu vou chegar lá. Não, você não vai. Se você estiver com essa postura, você não vai. Quais comportamentos eu preciso ter a partir de hoje para chegar lá? E esse chegar lá pode ser uma promoção, né? Tá preparado para uma promoção, é ser um melhor pai, uma melhor mãe, enfim, melhor marido, melhor esposa. Pode ser qualquer coisa, pode ser conquistar aquele objetivo financeiro que você tenha, ou comprar aquilo que você tanto deseja, independente do que você está buscando. Boa. O que você está fazendo hoje vai fazer você chegar lá? Perfeito. Então, talvez é olhar por esse norte e, beleza, entendi. Quais comportamentos e tal. Como é que eu faço isso na prática? Dia sim, dia também, é observar se você de fato está conseguindo colocar em prática. Legal. É você olhar, poxa, o que eu fiz hoje? De repente, uma autorreflexão. Tá me aproximando? Tá me afastando? Poxa, eu tive uma atitude lá com o Edu hoje que não foi legal. Então, será que não é legal, de repente, eu rever para a próxima? Para uma situação parecida que aconteça, para eu ter uma postura melhor do que eu tive hoje? Eu dei desculpas, na verdade, eu tinha que ter batido no peito para aquela situação. É o que eu espero que aconteça, que eu faça para que eu alcance meu objetivo. Muito bom. Né? Então, olha, cultura de feedback aí, você falando também, né? Eu dar feedback para mim mesmo e também, às vezes, buscar alguns feedbacks vai me ajudar bastante. Com certeza. E eu vejo que você falou algo assim, ser o melhor pai, atingir esse objetivo. Aqui eu vejo que também cabe um podcast só disso, mas a gente ter clareza de construir metas que sejam muito bem estabelecidas. Então, só quero deixar aqui, procure, caso você não conheça, a Meta Smart. Vai te ajudar a construir metas de uma maneira muito mais clara. E a partir disso, você construir iniciativas, estratégias, ações. Eu vejo até o coaching entra muito nisso, né? Você criar ações, criar planos. Então tá bom, para a pessoa em si a gente tem isso. Para o líder,
Para o líder, qual é o resumo que você faz de tudo que a gente conversou aqui? Legal. O primeiro resumo é exatamente o mesmo, porque o líder não deixa de ser um colaborador, Sim. uma pessoa, um ser humano, enfim. Então não muda nada, né? Perfeito. Olhar primeiro para ele, Uhum. o que ele está fazendo, onde ele quer chegar, os objetivos que ele tem. E depois entender o impacto que ele pode gerar onde ele está. Poxa, se eu Legal. mudar isso não só em mim, mas eu promover isso para o meu setor, para a minha empresa, né? Depende do Sim. cargo que você está. O que eu gero de impacto? Vamos supor que a gente consiga impactar a empresa como um todo aqui, para que a empresa gere mais resultado, para que as pessoas sejam mais positivas, né, para que as coisas aconteçam de uma forma mais leve, ok? Para que tenham menos desculpas no dia a dia. Esse impacto ele não fica somente na empresa. Essas pessoas, esses colaboradores, eles vão levar esse impacto de forma positiva para o seu cônjuge, né? para a família, para o filho, Perfeito. para a igreja, para o mercadinho da esquina ali, para o vizinho. Enfim, então, olha o impacto que você gera. Olha o poder que você tem na sua mão. Muito bom. Né? Isso qualquer um. Não precisa ser o gestor ou o líder. Qualquer um tem esse poder de impactar positivamente as pessoas. Né? Então, se eu estou numa cultura de desculpas, como que eu estou impactando as pessoas? Será que eu estou fazendo com que as pessoas ao meu redor também estão cada vez mais tendo mais desculpas? Quem você quer ser? A pessoa que impacta negativamente ou positivamente? E outro ponto, você gosta de ficar perto das pessoas que vivem dando desculpas? Provavelmente não, né? Essa doeu, hein? Provavelmente não. Ou você prefere estar do lado de pessoas que de fato te jogam para cima, para frente, que desafiam, que acreditam no seu potencial, que te jogam, né? Sabem que você pode ir além. Qual dos dois? Boa. Então, acho que é por aí. Legal, isso que você falou, também vejo, né? O ambiente molda, né, gente? O ambiente molda as pessoas e então busque pessoas que vão te apoiar a se tornar quem você realmente quer ser. Ok, falamos do colaborador, falamos do líder. Agora, qual o resumo que você pode trazer do que a gente conversou aqui para uma área de gestão de pessoas, o RH, né? Às vezes a alta diretoria da empresa? Legal. Primeiro ponto, e talvez seja a base de tudo, é trabalhar a cultura. E talvez alguns cenários caiam naquela cilada de, mas a gente já desenhou cultura, a gente já promove isso, a gente já fala sobre isso, a gente já vende isso aqui na empresa. Será que está vendendo da forma como realmente deveria? Porque se ainda está tendo mimimi, se ainda está tendo desculpas no nível macro, Sim. alguma coisa está errado na cultura. Perfeito. Alguma coisa está errado. Legal. Né? Se for um caso isolado, provavelmente esse caso ele vai ser eliminado da empresa automaticamente. De um jeito ou de outro. Agora, se isso acontece em muitos locais, provavelmente tem um problema de cultura. Legal. Né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, legal, vou desenvolver, vou fazer toda uma construção de cultura, vou fortalecer isso dentro da empresa. Talvez lembrar que é natural que as pessoas desistam, porque é difícil. Não ter medo de cadeira vazia. Exato. Né? Legal. As pessoas estão na zona de conforto. Então, dar o treinamento por dar o treinamento, ele não vai ser suficiente. As pessoas vão desistir. Todos não, mas muitos vão, né? A tendência é que as pessoas desistam, tá? Por quê? Porque cai na rotina, porque tem um monte de coisa para fazer, porque tem coisa que julga que é mais importante, porque não tá afim, porque vai doer mudar, né? Então, dar acompanhamento dia sim, dia também, vai fazer com que você coloque essa cultura muito mais facilmente em prática. Se a gente está falando de treinamento, dá o treinamento, faz mentoria, faz acompanhamento, cria desafio, cria projeto, faz com que o gestor tenha uma proximidade com a pessoa que está participando, para que todos estejam envolvidos e automaticamente você consiga colocar isso em prática e de fato as pessoas vão mudando, vão melhorando, vão evoluindo, vão aceitando essa mudança, vão entendendo que isso é bom para elas, né? E automaticamente isso gera impacto para a empresa como um bônus. Legal. O impacto maior, ele é sempre para a pessoa. Sempre para a pessoa. Sempre para a pessoa. Total. O que você acha disso? Concordo. E eu acho que você falou uma coisa importante, assim, que eu vejo muitas empresas têm esse medo da cadeira vazia, de querer investir em alguns pontos, tirar as pessoas da zona de conforto, querer provocar, mas e se o colaborador sair? Daí entra aquela máxima, né? Tá, mas e se ele ficar dessa maneira? Como é que tá sendo o negócio? E acho que eu vejo muito isso até para o RH, que você colocou, cada vez mais o RH ele ter uma visão mais estratégica, que às vezes ele tem que agir no curto prazo, mas ele cada vez olha mais para o longo prazo.
Quais são os tipos de iniciativa, quais são os tipos de entrega que ele precisa fazer que vão impactar no longo prazo a empresa, por mais que ele vai ser cobrado no resultado agora. Ele aprender a defender sobre isso, aprender a falar sobre isso, acho que isso está muito ligado à cultura e também ele assumir esse protagonismo. Quero fazer uma última pergunta para você aqui também, nesse ponto, relacionado a gente entrou nessa questão de treinamento, de desenvolvimento. Que tipo a gente como uma consultoria, né? Que tipo de treinamento, que tipo de desenvolvimento, que tipo de programa, de iniciativa você enxerga que do que a gente está falando é meio que o mínimo que a pessoa precisa ter, que a empresa precisa investir para começar a rodar isso melhor? Legal. No mínimo, preparar as lideranças para que essa pessoa tenha um papel, faça um papel de líder mesmo, né? Para que esses gestores, eles saibam como dar um feedback, para instituir, de repente, uma cultura de feedback, para que eles saibam, de repente, parar de dar respostas e passem a estimular as pessoas. Legal. Para que esse gestor ele consiga fazer uma reunião, como eu comentei, né, de instituir isso dentro do próprio time. Então, ter ferramentas de liderança, isso é básico. É básico, por mais que muitas empresas não investem. Eu dei um treinamento faz 5, 7, 10 anos atrás e ficou por isso. Né? Então, olhar muito para o desenvolvimento da liderança é um passo. Segundo passo, existe treinamento para você desenvolver postura de dono. Né, como a gente falou. Então, trabalhar essa questão de postura de dono é possível. Não precisa depender 100% de mim, do RH, enfim. A gente consegue colocar isso na prática. Comunicação é essencial. Na verdade, eu vou falar todos aqui, né, Edu? Que todos são importantes. Sim. Mas se eu tiver uma base sólida de liderança, somado com uma base de protagonismo, né, de o que é essa postura de dono, somado com uma comunicação, eu já tenho um start aqui, ó. Já é bom, já. Eu consigo me comunicar, Sim. eu sei o que fazer para desenvolver uma cultura de postura de dono e eu tenho uma base de liderança para conduzir meu time. Boa, legal, gostei. Temos um norte bom aí. Andrei, acho que deu para a gente pegar bem durante esse tempo que a gente está junto, dessa parte de protagonismo como um todo. E eu quero deixar uma reflexão para você ajudar até o nosso ouvinte aqui. Qual que é o próximo passo que cada um de nós precisa fazer para assumir esse protagonismo na nossa carreira? E também, assim, o que você pode indicar de literatura, de conteúdo em si que pode ajudar a gente nesse processo? Eduardo, eu vou responder, tá? Mas depois eu vou devolver para você, hein? Você vai ter que responder também. Olha lá, olha lá. Vai ter que olhar para a câmera e responder. Na minha opinião, só depende de você alcançar o sucesso que você quer. Você faz o teu próprio sucesso ou o teu próprio fracasso. Não tem ninguém que é mais responsável pela sua própria vida do que você. Então, se você quer alcançar um próximo nível, seja na carreira, seja no, né, pessoal, profissional, espiritual, acadêmico, independente de onde você esteja buscando, só depende de você. E aí, o que você está fazendo? O que você está fazendo hoje vai te levar para esse próximo nível ou não? E pode ser, assim, coisas muito simples mesmo. Uma reflexão diária do que você viveu. Foi legal, não foi? Os comportamentos que você teve valeram a pena? Vão gerar resultado? Ou será que eu estou numa postura de desculpas, de mimimi? Será que naquela situação eu de fato tive uma postura de dono? Será que de fato o que eu tive vai me aproximar da minha meta, do meu objetivo, do meu sonho? Ou está me afastando? Então, ter uma pequena reflexão no dia vai fazer com que você já dê próximos passos, né? Como o Eduardo gosta de brincar, ou não brincar, não sei, 1% melhor a cada dia, né? Se eu melhorar 1% por dia, em 100 dias eu já melhorei 100%, já dobrei, né? Então, só depende de você. E aí, Edu? Boa, boa. Que inspiracional, né, gente? Caramba. O Andrei falando, me veio aqui na cabeça algo relacionado a, talvez, não espera da empresa o que a empresa espera de você. Eu percebo como nós trabalhamos com empresas de grande porte em muitos momentos e eu percebo que as pessoas se acostumam a estar no ambiente de treinamento. Mas eu vejo, gente, conhecimento é poder? Não é. E cada vez mais eu vejo esse mundo que a gente vive de treinamento, desenvolvimento, que conhecimento não é poder. Por quê? Porque conhecimento é poder desde que aplicado. Então que você comece a perceber assim que às vezes a empresa já está fazendo a parte dela. E se ela não tiver, a responsabilidade maior, como o Andrei falou, é sua. Então que você comece a cada vez mais olhar para si e analisar aonde eu quero estar, aonde eu quero chegar, construa metas claras sobre isso. Meta não é sonho. Sonho é aquilo que você faz no final do ano, quando você pula as ondinhas e fala, o próximo ano vai ser meu ano, esse ano vai ser diferente, e não dura até o carnaval. Então, para com isso. Construa metas. Quando você começar a construir metas, você vai ver que não dá para sonhar com muita coisa ao mesmo tempo.
Você precisa ter metas claras e isso vai te ajudar a construir ações que vão facilitar você cada vez assumir mais esse protagonismo que a gente falou bastante hoje. E eu gostei muito do que ele falou também, da visão de você mapear os comportamentos de vítima que você tem. E às vezes você vai fazer isso através de feedback. Então eu até quero deixar uma visão prática para você. Busque feedbacks. Vá atrás de algumas pessoas que você tem um contato muito próximo e pede para eles te darem um choque de realidade, pede para eles te mandarem a real e realmente você perceber que talvez algumas coisas você está sendo mimizento sim, que você está dando desculpa sim e que isso não está ajudando em nada. E como o Andrei falou, às vezes você se tornou aquela pessoa que ninguém quer estar perto, ninguém quer conversar, todo mundo acha que é complicado, mas às vezes ninguém te fala isso abertamente. Então, corra atrás daquilo que faz sentido para você, crie metas, objetivos, não espere da empresa o que ela espera de você, busque feedbacks de pessoas para te mostrarem onde você está sendo vítima ou não e vai para ação, vai para a prática. Boa, Andrei. Gostei dessa conversa, hein? Muito bom. Acho que hein? pro primeiro foi bom, né? Acho que passa, né? Vocês acham que a gente tá pronto para virar podcasters aqui? Assim? Será que a gente pode continuar agora com o nosso Orlocast? Orlocasters, né? Orlocasters. A gente ainda tá pegando o jeito. Eu quero agradecer primeiramente o Andrei por estar aqui comigo nesse dia, por fazer essa parceria. Agradecer você também por estar com a gente, por ter visto esse momento. Deixa nos comentários o que você achou desse primeiro podcast nosso. E, Andrei, queria que você deixasse uma mensagem final aí para todos nós. Legal. Obrigado, Edu. Obrigado a você que está assistindo ao nosso primeiro Orlocast, que seja o primeiro de muitos. Muitos. Isso aí. A gente gostou desse nome, então a gente vai falar. Já era. Pegou. Pegou, Matias? Pegou? Você acha que é isso? Mas a minha mensagem é: você é o responsável pelo teu futuro. Só depende de você. Você quer alcançar sucesso, você quer construir uma empresa, quer crescer a empresa, você quer ser um gestor melhor, você quer ser um pai, uma mãe melhor. Enfim, independente do que você esteja buscando, só depende de você dar esse passo. Então, conto contigo, né? Dê esse passo que você vai alcançar todos os objetivos que você tenha. Muito bom. E vou deixar uma pergunta final, como a gente fez muita pergunta, essa fica para você. Qual é o próximo passo que você vai dar na sua vida para assumir esse protagonismo? Coloca pra gente aqui nos comentários e até mais. Sucesso, gente. Valeu. Tchau.